Bom dia, presidente. Bom dia, vice-presidente Alckmin, colegas. Ontem a gente passou alguns dados econômicos importantes para a Casa Civil e, na apresentação do Rui, os mais importantes já estavam devidamente sublinhados por ele, mas eu gostaria de falar algumas coisas importantes para a gente situar como é que nós chegamos até aqui. Quer dizer, o que esses dados expressam? Quais foram as decisões políticas que foram tomadas pelo presidente da República para a gente chegar com indicadores tão incríveis, né? Eu queria mencionar que o crescimento médio desses 3 anos é de mais de 3%. A previsão nossa é chegar a um crescimento médio de 2,8%. É o maior crescimento desde dos governos Lula 1 e 2, ou seja, nós tivemos um vale aí de lágrimas, né, de baixo crescimento desde então, sobretudo a partir de 2015, com a crise que se instalou no país, mas nós estamos retomando esse crescimento, e mais importante do que o dado em si, é o potencial da economia brasileira de crescer mais. Quer dizer, independentemente do quanto você vai crescer num determinado ano, você tem um horizonte de crescimento que é atestado por todos os organismos internacionais. O mercado de trabalho está no seu melhor momento também. O Rui já sublinhou a taxa de desemprego, que é a mínima histórica, e, junto com a taxa de desemprego, na mínima, nós estamos também com uma baixa taxa de informalidade e uma taxa composta de subutilização da força de trabalho também no menor patamar da série histórica. Essa questão da informalidade é muito importante, porque isso impacta as contas públicas, inclusive, sobretudo a questão da previdência, como vocês sabem. O mercado de trabalho está gerando o melhor salário mínimo da série histórica, em termos reais, e o melhor rendimento médio por trabalhador, R$ 3.507, como também a Casa Civil e o Rui já mencionaram. O volume de serviços prestados está no maior patamar da série histórica. Os programas de transferência de renda estão atingindo 1/4 da população brasileira, e são vários programas de renda simultâneos, né, que estão fazendo com que a renda das famílias se sustente no tempo. Tem havido, como o Wellington insiste nas entrevistas, uma migração para o mercado de trabalho, ou seja, as pessoas estão saindo dos programas de transferência de renda porque tem vaga de trabalho disponível. Nós estamos tiramos o país do mapa da fome e estamos com o menor índice de Gini da nossa história recente. Índice de Gini, quanto menor, melhor a distribuição de renda. Ele mede a má distribuição de renda. Então, quanto menor o número, melhor a distribuição de renda. Nós estamos com um Gini de 0,506, que é o menor da série histórica. A taxa de jovens, que é um dado muito importante, que nem estuda nem trabalha, uma preocupação enorme, sobretudo na área da educação, porque são jovens que deveriam estar na universidade ou no ensino médio e não estão sequer trabalhando. Nós estamos no menor índice, 1/5 contra 1/4 da média pré-pandemia. 2016 a 2019 era na casa de 25%. Hoje nós estamos na casa de 21%. A taxa de pobreza, extrema pobreza, está também no menor nível histórico. A extrema pobreza está em 4,4%. Não tem precedente esse indicador. E eu estou dizendo isso para fazer coro aqui com o que o ministro Rui Costa falou, e dizendo, como é que foi possível chegar nesses resultados com os indicadores que foram aqui mencionados pela Casa Civil? Porque, se vocês repararem, em todos os programas mencionados, que são os principais programas
de investimento do país, tanto social quanto na infraestrutura, educação, saúde, você pega todas as áreas, tem mais recurso hoje do que tinha no passado. Às vezes é o dobro, às vezes é o triplo de recursos que nós tínhamos apenas 5, 6 anos atrás. E sempre que chega um ministro no Ministério da Fazenda, ele está reclamando de quê? De falta de recurso. Só que nós estamos dobrando, triplicando, aumentando 50%, 30% o volume de recursos de cada área. Aí a pergunta é, como é que é possível você ampliar todos os programas sociais, todos os programas de investimento, melhorando as contas públicas, sem penalizar os mais pobres na área social? Qual é o milagre que esse governo está operando para, a um só tempo, melhorar todos os programas sociais, todos os programas de investimento e as contas públicas simultaneamente? Parece milagre quando você vê. Ou alguém vai dizer, fazendo coro, o governo está desarrumando as contas públicas, quando é exatamente o oposto que está acontecendo. Eu quero dar um dado para vocês, não tem nada mais significativo para atestar o que um governo pensa de si mesmo do que o orçamento que ele entrega para o governo seguinte. A PILOA, o Projeto de Lei Orçamentária Anual, que você entrega para o seu sucessor, é a prova mais definitiva do que você fez com as contas públicas. Porque se você for maquiar, você vai maquiar para melhor. Ninguém vai maquiar para pior um projeto de lei orçamentária para o sucessor. O que aconteceu no projeto de lei orçamentária para 2023? Em primeiro lugar, ele tinha um déficit explícito, de mais de 60 bilhões de reais. Isso estava na peça orçamentária encaminhada pelo governo anterior. Só que tinha 2 itens faltantes. O primeiro deles era o Bolsa Família. Porque apesar do governo anterior, a partir de 1º de agosto de 2022, ter passado por critérios absolutamente eleitoreiros, o Bolsa Família, o antigo Auxílio Brasil, para R$ 600, a partir de 1º de agosto de 2022, ele passou para R$ 600. Na verdade, quando ele manda a peça orçamentária, ele manda com uma previsão de R$ 400. Ou seja, ele deixou claro na peça orçamentária que aqueles R$ 600 não era para valer. Era só para tentar reverter o quadro eleitoral. Porque ou no ano seguinte, ele ia ter que complementar o orçamento com 50 bilhões de reais a mais, de 100 para 150 bilhões de reais, ou cortar de 600 para 400 o Bolsa Família. Uma das duas coisas ia ter que acontecer. Quando o presidente Lula ganha a eleição, ele se compromete, aliás, ele e o adversário se comprometem com os R$ 600, mas não está no orçamento os R$ 600. Então, além dos 63 bilhões de déficit explícito, você tinha um déficit no Bolsa Família para pagar os 600 de mais de 50 bilhões de reais. Então, só aí, nós já estamos falando de mais de 110 bilhões de déficit. E, para piorar, como tinha a PEC do calote nos precatórios, ele não se viu obrigado também a colocar 44 bilhões de reais de precatórios que iam ser pagos em 2023 por conta das condenações até abril do ano anterior. Ele não pôs, porque ele já tinha provado que o que superasse um determinado valor ia ser pago só em 2027. Eu só estou falando de 3 itens. Eu estou falando do déficit explícito, de mais de 60, do Bolsa Família, que faltava mais de 50, e do precatório, que eram mais de 40. Se você soma tudo isso, nós assumimos o país com um déficit contratado de 160 bilhões de reais. Como se não bastasse isso, nós tínhamos outros 2 problemas. Em virtude
das mudanças legais no Fundeb e no BPC, foi contratada uma despesa para a qual não tinha fonte de financiamento. Porque uma coisa é você aprovar o Fundeb com 3 vezes mais recurso, mas de onde ia sair o dinheiro para sustentar o Fundeb que foi contratado em 2021 e a flexibilização que foi feita nos critérios do BPC? Não tinha fonte de financiamento. E nós estamos falando de mais 50 bilhões de reais. Ou seja, o presidente assume, e isso que me deixa muito indignado, com esses agentes de mercado que propagam falsidades. Ele, presidente Lula, assume com uma conta a pagar de mais de 200 bilhões de reais. Negativa. É essa a verdade. O que eu estou dando aqui, você pode consultar qualquer economista que entenda de orçamento. Tem aqui vários que ocuparam cargos importantes. Essa é a realidade que o presidente Lula herdou. Quando o presidente me faz o honroso convite para assumir a Fazenda, nós estávamos num dilema que era enorme. Nós tínhamos que nos comprometer com ajustar essas contas, mas assumindo os compromissos de campanha de não penalizar quem ganha salário mínimo que estava há 7 anos sem reajuste real. Quem ganha salário seletista que tinha a tabela do imposto de renda congelado também havia 7 anos. Funcionalismo público que não tinha reajuste também há 7 anos. Os programas paralisados no MCTI, onde quer que você olhasse, pega os números de Minha Casa Minha Vida, a PAC, tudo paralisado. Como é que você vai operar uma transição em que você já assume 200 bi de déficit anual com um passivo social e de investimento em infraestrutura da monta que o Rui acabou de apresentar aqui? Nós tomamos, então, uma decisão. E foi uma decisão que o presidente expressou da sua maneira intuitiva para fazer as pessoas entender. Nós temos que colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Foi isso que ele falou durante a campanha. E nossa tarefa, Casa Civil, Planejamento, Fazenda, né, que temos que nos haver com o orçamento o dia inteiro, o tempo todo. Aliás, nós estamos trabalhando ainda, hoje, amanhã, para fechar a peça orçamentária do ano que vem. Como é que você vai operar isso? E aí começou um trabalho, mas assim, um trabalho incrível que foi feito pelas equipes de identificar toda a sangria do Estado brasileiro. Todo o dinheiro que era drenado para aquilo que não tinha mais justificativa. Tudo aquilo que ia pelo ralo e que não tinha mais correspondência com algum benefício social. E nós fomos recompondo o orçamento do país, tanto do ponto de vista do investimento, quanto do ponto de vista. E o presidente Lula, corajosamente, começou a se impor metas cada vez mais exigentes para demonstrar, sobretudo para o público externo, que não está exposto ao noticiário local. Ele olha indicador. Tem muito mais gente fora do que dentro, olhando para o Brasil, né? E para o Brasil tem. Nós estamos batendo recorde de investimento direto estrangeiro no Brasil. E por que é importante essa caminhada que nós fizemos? Porque nós começamos a convencer setores expressivos de que era possível sustentar uma economia que cresce mais, porque não penaliza o consumidor, não penaliza o trabalhador, então você garante a sustentabilidade do crescimento. Nós estamos dobrando a taxa de crescimento médio em relação ao período anterior e, ao mesmo tempo que você sustenta o consumo das famílias, sustenta o investimento público, atrai investimento privado, esse crescimento, ele corrobora o esforço fiscal. Então, o esforço fiscal que você tem que fazer é menor do que você teria que fazer se a economia não estivesse crescendo. Porque quando a economia cresce, ela ajuda a você fazer esse acerto de contas. Ela que te permite. E o Brasil não tem saída sem crescimento. Não há como resolver os problemas do Brasil sem crescimento. É óbvio que esse crescimento tem que ser sustentável. E nós estamos provando aqui que nós estamos crescendo
com menor desemprego e menor inflação somados. É muito difícil você, Wellington, conseguir fazer com que, num baixo crescimento, a inflação também esteja baixa. Porque, em geral, ela pressiona os preços pelo consumo das famílias e isso começa a pressionar a inflação. E não é o que está acontecendo. Nós estamos com a menor inflação quadrianual da história do Brasil de todos os tempos. Eu não estou falando de plano real, estou falando da história desse país. Se você somar os 4 anos de inflação, projetando 2026, você vai ter uma inflação somada em 4 anos, que é a menor de toda a história. E isso vale para muitos outros indicadores, como desemprego, inflação, crescimento desde 2010, quando o presidente Lula deixou o Palácio do Planalto. Nós não temos uma projeção de crescimento tão consistente como temos hoje. Então, é isso que faz a virtude do governo. Um governo que está conseguindo equilibrar as variáveis macroeconômicas para dar solidez e impulso para um ciclo de desenvolvimento duradouro. E se nós perseverarmos, não tenho a menor dúvida, presidente, em afirmar, se nós perseverarmos nessa estratégia de olhar para todas as variáveis simultaneamente, porque é assim que se trata a macroeconomia. A macroeconomia você tem que olhar para todas as variáveis. Você tem que ver como é que o organismo está se comportando. Nós vamos ter um organismo cada vez mais forte, cada vez mais robusto, para correr mais, crescer mais, gerar mais oportunidade. E isso está acontecendo de uma maneira harmoniosa com as áreas econômicas e sociais. Você não vê nenhum ministério do governo desguarnecido, né? Até erros históricos que foram cometidos na transição, como foi o caso do Ministério da Defesa, reconhecidamente não pegou carona na PEC da transição e ficou. Nós estamos procurando resolver todas as áreas para ninguém ficar a descoberto, porque um país que não cresce no conjunto, ele vai acabar com alguma debilidade, com alguma fragilidade que vai comprometer esse crescimento depois. Então, o esforço que está sendo feito e a herança não foi pouca coisa que o presidente herdou. Uma herança muito difícil de administrar. Você está falando do governo que entre o déficit contratado, mais o explicitado nas contas que eu acabei de fazer, nós estamos falando de mais de 200 bilhões de reais por ano de grande problema para administrar. E eu penso que com o esforço de todos, e aqui eu quero fazer uma referência, se o senhor me permite, presidente, a presença aqui do Randolph, do Guimarães e do Jacques Wagner. Porque, pessoal, nós somos uma equipe muito integrada sob a liderança do presidente Lula, do executivo. Mas se não fosse o legislativo e o trabalho que esses líderes fizeram para tornar isso realidade, nós não íamos ter a menor condição de chegar até aqui. Então, é natural as tensões entre poderes, é natural ter divergências, é natural você brigar por mais ou por menos, você chegar no meio termo, você negociar, você ir para a mesa de negociação. Mas a grande verdade é que, no meio disso tudo, e o noticiário deixa sempre muito claro, né, as tensões que existem, mas nem sempre se reconhece o esforço institucional enorme que foi feito pelos presidentes das duas casas desde 2023, que eu sempre reconheci, o presidente sempre reconheceu publicamente. Nós pautamos, os projetos que foram encaminhados foram pautados. Saíram como nós mandamos? Não, o papel da democracia é alterar, mudar, com respeito, com disciplina, com bom senso, com bons argumentos. É natural que o projeto saia modificado do Congresso Nacional. Tem 513 deputados, 81 senadores, com ideias próprias. Os relatores têm que ter bom senso e ouvir, têm que reunir a maioria para votar, mas a verdade é que todos os projetos cruciais para o país que foram apresentados, eles foram pautados pelos presidentes, pelos líderes, e foram apreciados, de alguma maneira, pelos parlamentares. E se não fosse a atuação dessas
desses parlamentares que estão aqui entre nós e dos líderes dos partidos da base, seria muito, muito difícil chegar até aqui. Então, nós estamos chegando numa condição que os números expressam, está todo mundo, felizmente, muito orgulhoso do que está entregando para o país. Obviamente que nós queríamos fazer muito mais. Ontem eu fiz uma reunião com a equipe, me mostrando contrariedade com o que ainda falta fazer. Puxa, dava para fazer isso, dava para fazer aquilo. Mas quando você olha para o que você fez, porque é sempre o copo meio cheio, meio vazio que você vai olhar. Mas se você olhar para o que cada um de nós está entregando para a sociedade brasileira e como recebeu, sobretudo à luz de como recebeu o seu ministério, a sua pasta, né, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai terminar o ano muito orgulhoso desse momento, vai celebrar o final de ano e vai entrar com o gás em 2026. Eu acho que nós temos tudo para, com muita inteligência, porque hoje a comunicação é um desafio de todos nós, não é um desafio de um ministro, é um desafio diário de todos nós, mostrar o que a gente fez, explicar o que a gente fez, mas acho que nós temos não só números importantes, mas símbolos importantes. E eu tenho visto, né, sobretudo em função da minha pasta, como as pessoas reconhecem que a questão da justiça tributária, ela fala com o imaginário do país. Quando a pessoa vê que quem está pagando a conta do andar de baixo pela primeira vez é o andar de cima, isso ressoa na vida das pessoas. As pessoas estão vendo o esforço do governo de buscar a justiça. Nós estamos, preciso repetir, nós estamos entre os países mais desiguais do mundo. E tudo que a gente está fazendo ainda é pouco, porque falta fazer. Mas há o reconhecimento hoje de que o governo está agindo para corrigir a questão da desigualdade. Está agindo há muito tempo. Nós já enfrentamos vários temas relativos à desigualdade na área da educação, por exemplo, com o filho do trabalhador na universidade pública, no ProUni, no FIES. Muitas coisas já foram enfrentadas. Combate à fome, desde sempre, bandeira do presidente, mas nós estamos tocando em pontos nevrálgicos da economia para fazer a economia mais saudável, com o mercado consumidor mais amplo. E todo mundo aqui ajudou muito. Os bancos públicos citados pelo Rui, faço uma referência especial ao BNDES, não porque tenha feito mais do que os outros, mas é porque saiu de um patamar, estava semi-destruído o banco, quando o Mercadante assumiu. Ele não era mais assunto no país, ele não era mais tema no país. E aí o próprio país começou a se dar conta que nós estamos destruindo um instrumento de desenvolvimento vital para pensar ao longo prazo. Por maiores que sejam os bancos comerciais, públicos e privados, o financiamento de longuíssimo prazo é de um banco de desenvolvimento. Isso é assim em países muito desenvolvidos, e ainda mais num país como o nosso, que está em processo de construção. Então, o trabalho que a turma do BNDES fez, junto à equipe do Alckmin, junto à equipe do Tesouro, para alavancar os investimentos, para atrair a atenção dos investidores externos e internos, para bater recorde de infraestrutura, né? O Renan fazendo, o Silvinho fazendo, todo mundo sentindo que tem pegada, que você botar um edital na rua vai ter interessado, vai trazer o preço para patamares adequados. Isso tudo é resultado de muita atividade simultânea. E não é fácil você manter, nas condições do Brasil, sobretudo na relação com o mercado financeiro, muito difícil a relação, né, porque esses indicadores que eu estou falando não são reconhecidos. Isso são números oficiais que não são reconhecidos pela imprensa. É como se o presidente Lula tivesse herdado o paraíso e tivesse agora com problemas nas contas. Não. O presidente Lula herdou um inferno no campo fiscal depois de 7 anos de governo de direita e extrema-direita. Eles se apresentam como os campeões da responsabilidade fiscal, só pegar os números de 7 anos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essa tensão nós vamos continuar perseverando para superar. Né? Mas manter crescimento, manter emprego, manter inflação baixa, numa tensão, às vezes artificialmente construída, na política ou na economia, não é tarefa para qualquer um. E eu termino aqui dizendo que não tem nada mais verdadeiro do que o que o Rui falou ao final da sua apresentação.
a gente tem que valorizar muito a pessoa que está comandando o país. Muito. Porque era muito difícil a gente chegar até aqui sem uma liderança da estatura do presidente Lula. Muito difícil. Eu não consigo ver um cenário em que nós pudéssemos chegar até aqui e nos apresentar de cabeça erguida, dizendo, ó, nós estamos fazendo, nós estamos entregando, nós estamos dando o melhor que a gente tem por esse projeto que o presidente lidera tão bem. Então, é muito gratificante chegar aí às vésperas do último ano, né, e dizendo, olha, nós temos muitos desafios pela frente, vai ser um ano muito difícil, como todo mundo sabe, sobretudo a guerra de comunicação, a guerra de narrativa, vai continuar um inferno na vida de todos nós. É um desafio lidar com essas redes sociais, com a verdade, com o que o presidente Lula fala. O ano que vem é o ano da verdade. Acho que nada pode expressar mais o nosso desafio do que esse slogan. Porque se a gente transformar o ano que vem no ano da verdade, nós vamos ter mais 4 anos de trabalho aqui. Se Deus quiser, senhor presidente. Vamos ao vivo a segunda parte da reunião do presidente Lula com ministros na residência oficial da Granja do Torto, aqui em Brasília. A equipe do governo fez um balanço das ações e resultados das políticas públicas. O ministro da Fazenda, Fernando, 3 anos. Para ele, mais importante que isso é a perspectiva continuar boa. Segundo o ministro, os dados positivos são resultados dos investimentos nas políticas públicas. O crescimento médio desses 3 anos é de mais de 3%. A previsão nossa é chegar a um crescimento médio de 2,8%. É o maior crescimento desde os governos Lula 1 e 2. Ou seja, nós tivemos um vale aí de lágrimas, né, de baixo crescimento desde então, sobretudo a partir de 2015, com a crise que se instalou no país. Mas nós estamos retomando esse crescimento e, mais importante do que o dado em si, é o potencial da economia brasileira de crescer mais. Quer dizer, independentemente do quanto você vai crescer num determinado ano, você tem um horizonte de crescimento que é atestado por todos os organismos internacionais.